tarde. O programa Primeira Página dessa semana, não poderia deixar de ser, vai narrar mais uma história de sucesso. De como um administrador de empresas e na época missionário conseguiu transformar uma receita de uma guloseima americana no seu principal ganha-pão. Acompanhe. Em Missão Mormon, no sul do país, Lindolfo Paiva conheceu o missionário e cookman de uma loja na Califórnia, Jay Channing. Anos mais tarde, de volta ao país, o americano visitou o amigo e o ensinou a fazer cookies deliciosos. Lindolfo e a mulher Érida começaram a preparar os cookies para conhecidos e o sucesso foi às alturas. Ele chamou o amigo americano de volta e pediu que lhe fornecesse as informações para a abertura de um negócio. Mas essa história, quem vai contar é o próprio empresário. Bem-vindo, Lindolfo, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos contar essa história. Você trabalhava com o que antes de pôr literalmente a mão na massa? Eu trabalhei como consultor, como treinador na área de informática e consultor de gestão. E também fui gestor de uma empresa de médio porte na área de tapeçaria de ônibus. E aí então a gente resolveu empreender e tentar seguir com as próprias pernas, com o negócio próprio. Caiu do céu, literalmente, o trabalho de missionário? Não. Por que você foi trabalhar de missionário? Não, na verdade, assim, o trabalho missionário ele acontece quando se é bem jovem. Então, eu tinha 19 anos quando eu saí para a missão. E o missionário da igreja Mormon, ele não escolhe para onde vai, né? Ele só aceita fazer a missão. E aí eu recebi uma designação para ir para o sul do Brasil, lá na região do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, as cidades do Rio Grande do Sul. E em uma cidade que eu estava fazendo trabalho missionário, chamada Bagé, no Rio Grande do Sul, tinha um outro missionário que fazia parte de uma outra dupla, que era esse Jay Channing. E a gente fez bastante amizade. Aí, terminada a missão, que só dura 2 anos, o missionário retorna para casa, vai continuar estudando, trabalhando, constituir família. E aí, então, passado alguns anos, ele veio nos visitar. Eu já estava trabalhando, né, já como gestor de uma empresa de médio porte. E aí, então, que ele nos apresentou o produto e acabou nos ensinando ali como fazer. Ele veio com o produto pronto ou ele foi lá para a cozinha e mostrou para você como é que faz a história? Na verdade, foi muito impressionante, porque quando ele contou a história dele, disse que ele trabalhava com cookies nos Estados Unidos, e a gente sempre teve o desejo de montar alguma coisa no Brasil, especialmente relacionada aos doces, porque na missão a gente tinha contato com os americanos que recebiam muitos doces de casa, né? As mães faziam produtos e mandavam para os seus filhos aqui, né, os parentes, e a gente foi tendo aquele contato. Eu sempre pensei, puxa vida, seria muito legal ter um negócio desses no Brasil que não tinha na época. E aí quando ele então falou que tinha essa vivência, essa experiência como cookman nos Estados Unidos, a gente pediu, puxa vida, faz pra gente, ensina como é que é. E aí ele foi para a nossa cozinha ali, pegou batedeiros, ingredientes, pediu para comprar alguma coisa lá e fez o cookie, que ficou maravilhoso, né? Interessante que na época a gente pensou, isso é muito fácil, né? Aí depois, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente fica pensando, como ele conseguiu fazer aquele produto numa cozinha em casa, com os ingredientes ali que não era exatamente igual à matéria-prima americana e ficar perfeito, né? Ele realmente conhecia muito do produto, né? E a gente foi vendo depois que a gente montou o negócio, como ele foi orientando a gente, conduzindo no processo. Mas ali já baixou o santo em você para dizer, eu vou empreender fazendo cookie? Foi na hora, já acendeu a luz. Puxa, esse negócio ia ser fantástico aqui. Porque a gente experimentou, o sabor é maravilhoso, né? Quentinho ainda, né? E aí a gente começou a vender para amigos, para prestador de serviço, vendia para o dentista. Você saiu acertando a receita de cara ou queimou muito cookie? Aquele que a gente fez em casa, a gente conseguia, só que era muito difícil fazer em casa, porque o forno cabia ali 1, 2 bandejas, dava pouco cookie, né? E a gente, então, logo que a gente começou isso, a gente entendeu que precisava ser uma coisa profissional. A gente começou a procurar um ponto que fosse possível a gente desenvolver o negócio e continuar aprendendo, validando, né? Ganhando know-how com relação ao produto, né? A gente acabou procurando, escolhemos um lugar na Casa Verde que tinha bastante americano, porque tem um centro de treinamento de missionários ali. Então, tinha muitos americanos e aí a gente montou lá. Exatamente, né?
Olha, vamos ver se está bom, se está de acordo. Tá? Quanto tempo você ficou com, digamos, um pé em cada canoa na sua atividade profissional e com o desenvolvimento da empresa de Eu acho que 1 ano e meio aproximadamente, por volta disso. Eu montei a loja, continuei ainda trabalhando em outra empresa, aí depois migrei para lá, 1 ano totalmente. e meio foi o tempo que você sentiu que dava para sair do que você tinha para investir todo o seu tempo e dinheiro no Cook. É verdade. Quando a gente montou a loja, já foi um investimento bastante forte para a gente, né? Mas aí, quando a gente sentia que o negócio precisava de mais tempo, precisava mais atenção. Então, foi um complemento de investimento, porque aí acabei largando totalmente outra atividade e dedicando o tempo para esse único negócio. Mas, assim, o negócio no começo não gerava uma receita que dava para manter o padrão de vida e continuar desenvolvendo. Então a gente continua investindo e trabalhando para o negócio poder crescer. Isso é uma grande questão para quem quer empreender, né? Você precisa ter pelo menos uma reserva para poder apostar nesse seu negócio e não esperar que nos 3 primeiros meses vá cobrir aquele dinheiro que você ganhava antes em outra atividade, não é isso? É verdade. A gente teve que diminuir um pouco o padrão de vida, economizar, né? Conversar com todo mundo da família, olha, tá apertado lá, né? Teve momentos até que eu tive que fazer alguma atividade adicional para ter uma receita para complementar, cobrir as despesas da unidade, até o negócio começar a crescer. E dá medo, Lindolfo? Dá vontade de desistir? Como é que é? Tem Olha, que ter fé. durante o caminho, muitas vezes a gente pensou, puxa vida, que difícil, era mais fácil eu ter continuado como executivo, como gestor de empresa. Mas o negócio era tão prazeroso, porque quando as pessoas experimentavam, quando elas sentiam o odor, elas lembravam das viagens delas, das experiências que elas tiveram em família, né? E vinha agradecer a gente, elogiava o produto. Então, era muito prazeroso ver a satisfação das pessoas em consumirem os produtos Mr. Tini, estarem no Mr. Tini, trabalharem no Mr. Tini, né? Mas realmente era bem sofrido o começo, né? É marketing ou é verdade que o Tini falou que a sua receita é melhor que a dele? Na verdade, o Jay ele não falaria isso tão facilmente, né? Mas os americanos, em geral, quando eles provam os produtos Mr. Tini, eles dizem, olha, o melhor cookie do mundo, o melhor cookie que eu já comi, vocês têm que ir para os Estados Unidos, né? Isso é muito comum a gente ouvir dos americanos. Como foi esse aprendizado de criar e manter o seu próprio negócio para quem não tinha o seu próprio negócio? Isso é até interessante para quem quer empreender, né? Como é que é essa lição de casa? Ou foi com a cara e com a coragem e vamos que vamos? Na verdade, foi muito difícil, né? Eu já, assim como gestor de empresa, então eu já sabia muito dos detalhes do dia a dia, né? Uma coisa que até chamou a atenção, quando a gente foi começar o negócio, o Jay ia ser um participante da empresa aqui no Brasil. E aí, como eu já sabia como era os riscos de passivo trabalhista, fiscal e tudo mais que a gente tinha aqui, eu esclareci tudo isso para ele antes. E aí, então, ele falou, olha, é complicado, né? Porque ter uma vida tranquila aqui, né? E me aventurar, assim, numa coisa que eu não conheço, né? Mas você pode seguir carreira solo aí, você vai ter todo o meu apoio, como se eu fosse seu sócio, né? E eu vou te ajudar no que eu puder aí. E realmente ele cumpriu. Ligava para ele de madrugada, a qualquer hora, ele dava assistência para a gente, ajudava. Então, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Obviamente, o nome Mr. Tini tem tudo a ver com um amigo americano. Você paga alguma coisa para ele? Tem alguma transferência de know-how ou foi tudo na faixa? O Jay é uma pessoa muito interessante. Ele, quando ele serviu missão aqui, ele foi uma pessoa que se apaixonou muito pelo povo, pela cultura, pelo Brasil. E ele, assim, sempre quis ajudar, dar atenção, dar carinho para as pessoas que ele conheceu aqui no Brasil. Então, as famílias que ele ensinou durante a missão, as pessoas que ele teve contato, né? Ele veio dos Estados Unidos já mais de uma vez visitar as pessoas aqui. O grande valor para ele era estar junto com as pessoas. Não era nem fazer turismo, nem nada. Ele apreciava ir na casa das pessoas, ficar batendo papo, né? Então, quando ele se prontificou a fazer isso, ele fez de muito bom grado. Ele ficava muito feliz de ver o sucesso. Ele brincava, sabe? Ele falava, olha, só que cada loja que inaugurar eu vou querer uma passagem para eu ir visitar o Brasil, né? Pelo menos. Pelo menos, né? E ele tem visto o teu crescimento? Ele veio algumas vezes, mas ele veio mais no começo. Então, ele vinha do bolso. Ele pagava a passagem, vinha aqui, aí visitava as unidades, ele reciclava a equipe, ele ajudava bastante. Ele continua fazendo cookie, continua trabalhando na área? Há pouco tempo ele se desligou do negócio lá nos Estados Unidos, hoje ele é
professor de escola de ensino médio, ele é técnico, professor de golfe nos Estados Unidos, né? Ele é bem ocupado, bem envolvido lá nas atividades dele, né? Quantos anos ele tem hoje? Deve ter uns 50 anos. É novo, pô. Já fazia cookie desde cedo, então. Desde novinho, antes de ir para a missão, ele já trabalhava em loja de cookies. Como é que se deu o crescimento desde a primeira loja na Zona Norte e até agora, passados 9 anos, né? São 9 anos. Isso, uns 10 anos, né? Então, quando a gente abriu, foi bem interessante porque, por a gente estar em frente a um centro de treinamento missionário, os americanos eram muito ávidos por consumir os produtos. E eles vinham todos para a loja. Então a loja ficava cheia de americano, né? As pessoas passavam na rua, via a loja entupida de americano e pensava que era só para americano aquilo. E aí não entrava na loja ninguém da rua, né? Quando a gente encontrava alguém, a gente é da loja de cookie ali e tal, né? Mas aquilo não é só para americano? As pessoas falavam, né? Então a gente demorou um pouco para quebrar esse paradigma aí de que aquela loja não era para brasileiro, que era só para americano, esse tipo de coisa, né? Mas aconteceu que um fotógrafo se não me engano, do Estadão, na época passou ali, e aí... Está perto do Estadão, né? Está perto do Estadão, E aí ele foi lá, viu a marca e tal, e consumiu o produto, levou para o editor levou pra redação, lá. Né? De repente aqui uma sacolinha aqui, o diretor, né, já está vendo. Mas foi exatamente... a minha aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Ele levou para o Estadão e ele fez uma matéria a respeito, fez até uma analogia com o Dick Cheney, né, o vice-presidente dos Estados Unidos na época, né, e deu uma boa repercussão. Então a loja começou a encher de pessoas que não eram americanas e que vinham de São Paulo, tudo quanto é lugar, e às vezes ficava muito cheio. E aí teve outras mídias que se sucederam, que trouxe muitos clientes. Então o Mr. Tino começou a ficar mais famoso entre essas outras pessoas que não eram as americanas, né? Isso é interessante, que imprensa lê imprensa, né? Então, vamos agradecer também, depois do Tini, agradecer o fotógrafo que verdade, sugeriu né? E o editor, né, que foi fantástico, né? Fez uma matéria muito bem construída. Foram provar. Depois eles foram lá, depois que saiu a matéria, ele até falou que foi uma das matérias de mais repercussão na carreira dele, e elogiar pelo desenvolvimento do negócio, a maneira como a gente estava conduzindo, que segundo ele era uma maneira séria. Para não parecer uma loja exclusivamente americana. Isso ajudou muito, porque quebrou aquele paradigma. As pessoas, no mínimo, passavam e via que não tinha só americano. E aí então já começava a entrar e consumir, ajudou bastante. E aquilo que você falou, né? Daí surgiram outras mídias que se interessaram, então teve vários... E a tua produção era suficiente para atender aquela demanda inicial? A gente fazia uma receita, durava a semana toda, né? E aí hoje a gente já está produzindo mais de 100 receitas por dia. Naquela era uma por semana, né? Então o começo foi bem sofrido. 100 tipos diferentes do mesmo cookie, é isso? Não, na verdade quando eu digo receita, são grupos, né? Então quando eu faço uma receita dá 200 e poucos cookies. Então na época, numa semana eu vendia basicamente 200 cookies quando vendia. O cookie dura quanto tempo? A validade dele, depois de assado, a gente recomenda para consumir com um pouco mais de frescor uns 15 dias. Mas assim, o cliente gosta de comer na hora, então ele gosta que saia do forno, já pega quentinho, ou no dia seguinte, né? É um produto fresh baked, é para eles consumirem fresquinho. Esse é um diferencial da marca, do conceito, que a gente trouxe esse negócio de assar na frente do cliente e já servir um produto que tem um aroma maravilhoso, um sabor incrível, né, quando é fresquinho. E dessa primeira loja, como é que aí se deu esse crescimento? Porque todo parto é complicado, né? Assusta um pouquinho. Depois já cresce, já vem o segundo e tal. E aí, quantas lojas são hoje? Então, quando nós começamos, a gente tinha algumas pessoas que viram reportagem, que conheceram o produto através de amigos e que queriam ter um negócio semelhante. Mas, apesar de eu já ser um consultor de empresas, coisas assim, eu não conhecia franchising profundamente. Então, na época, eu me associei à ABF, Associação Brasileira de Franchising, fui fazer curso com o Riso. Para começar a aprender, a estruturar o negócio. Ficamos alguns anos se estruturando, fazendo cursos, né? Fiz curso com diversas consultorias renomadas. E aí, então, a gente estruturou o negócio um pouco mais. A gente fez alguns pilotos com os franqueados que eram mais insistentes, estava muito tempo, né, contatando a gente, solicitando franquia, né? Mas a gente avisou que a gente era pequeno, né, que a estrutura não era assim como de uma franqueadora grande, né? E que a gente ia ter mais falhas e ia construir algumas coisas junto, né? Que ele tinha risco e oportunidade ali, né?
Alguns aceitaram, a gente fez esse piloto, aprendemos bastante com isso. E aí então a gente sentiu que, com tudo que a gente tinha aprendido naqueles anos, trabalhando no varejo ali, a gente podia fazer um upgrade. Então a gente mexeu contratou alguns profissionais já, porque, por exemplo, o primeiro marca, Mr. Tini, foi feita pelas crianças em casa numa reunião familiar. Então juntamos todo mundo lá, vamos fazer desenho, como é que é o logo, Mr. Tini e tal. E saiu umas coisas legais, mas que não eram tão comerciais, né? E aí então, nesse outro momento, a gente já chamou consultorias de design, de brand position, de arquitetura, e refizemos mix, fizemos embalagens, uniformes, parte de arquitetura, logo, né? Fizemos tudo de novo e aí partimos para um novo momento do Mr. Tini, onde a gente inaugurou, na ocasião, a loja do Eldorado. Foi o primeiro... Shopping Eldorado. No Shopping Eldorado. Quanto tempo faz? Isso foi no final de 2012. Tá. Mas quando a gente partiu para isso, a gente já sabia da aceitação do público, já sabia que o mix estava bom, sabia que aquela loja ia dar certo. Quantas são suas e quantas são franquia hoje? E quantas são hoje no total? Hoje nós temos 5 próprias e 31 franqueadas. 36 no total. Como é que é o perfil desse teu franqueado? É bem diverso ou tem um perfil... alguém que já largou o serviço e quer ter o seu próprio negócio? A gente tem de tudo. A gente tem alguns empresários que querem continuar tendo negócios, né? Já tiveram outros negócios, outras franquias, e hoje tem Mr. Tini. A gente tem pessoas que são executivos de empresas ou têm negócios, mas querem empreender e fazer isso através da família, então a esposa toma conta com o suporte deles, né? E a gente tem algumas pessoas que tinham negócios e hoje são só Mr. Tini e cuidam disso. Qual é a infraestrutura necessária para você ter uma loja que você considera adequada, né? Quantas pessoas para trabalhar, metro quadrado, né? O investimento inicial, fora o ponto, né? É verdade, né? Bem, por os custos em shopping ser muito elevados, a gente procura ser o mais enxuto possível. Então, lojas a partir de 20 metros, entre 15 e 20 metros, a gente estuda para aprovação. E próximo de 30. Então, entre 15 e 30 metros, dependendo do custo. Essa loja vai custar no shopping 12 mil para cima de aluguel? A gente tem entre 8 e 15 mil, é mais ou menos o que fica. O custo total é puxado, né? Mas o negócio, quando é um ponto bom, é tranquilo, não tem problema. Negócio... E fora de shopping, qual é a metragem, quantas pessoas para atender? Então, mesmo em shopping, o mínimo que você consegue para uma operação é 5, por causa da questão de turno do shopping das 10 às 10, final de semana, né? E aí, se a operação é uma operação que gera um pouco mais de venda, aí precisa aumentar para 7, 8, depende do movimento da unidade. O que uma loja já bem formatada, que comece num ponto adequado, fora de shopping, ela pode fazer de dinheiro? Então, de faturamento, a gente tem loja que varia entre 30 e 120, 130 mil. Hoje é que funciona. De faturamento bruto. Isso mesmo. Fazendo biscoito, gente, não é mole, né? Aliás, não é tem mole mesmo. Tem muito biscoito, não é muito cookie, né? Foi para atender todas essas lojas que você acabou inaugurando a fábrica esse ano? Isso, exatamente. A gente estava percebendo que o crescimento estava vindo acelerado e a gente entendeu que precisava criar estrutura para atender tudo isso. Então a gente já começou a procurar, já começou a pesquisar, estruturar e inauguramos agora uma fábrica já para poder atender com tranquilidade essas unidades, todo esse crescimento que vem. E antes da fábrica, você fazia o quê? Botava uns 50 fornos ali e tirava... Não, porque assim, é assado na unidade, no ponto de venda, que é o nosso conceito, né? Assar na frente do cliente. Mas a fábrica tem que produzir a massa. Então, o local onde a gente montou a primeira loja, ela virou a loja de fábrica, ela virou o centro de treinamento, ela virou escritório, ela virou a produção. Não aguentava mais, né? Não aguentava, estava saindo gente pelo ladrão lá, né? Mas a gente sabia que era por pouco tempo e por isso a gente, então, já foi estruturando para uma coisa maior. Qual era a tua capacidade anterior e qual a capacidade que essa fábrica pode assumir com o crescimento da rede? Então, a gente estava produzindo lá na Casa Verde para 25 unidades. Agora a gente está com 36, né?
mas ali a gente tem capacidade para aproximadamente 300 unidades. Logicamente tem que ajustar mais alguns equipamentos, alguma coisa, mas a gente consegue chegar... Até 300 unidades? Até 300 unidades. Todas em São Paulo, já algumas no interior? Não, é porque assim, a produção independe da logística, né? Então, ali é a produção. Aí a gente entrega em transportadores, operadores logísticos, que distribuem o Brasil todo. Que a massa tem condição de... vai congelada? Vai congelada. Chega, então... o franqueado, ele põe na bandeja congelado e põe no forno congelado, e o forno é programável, então aperta um botão e tira pronto o cookie. É muito simples, uma das nossas estratégias é a operação simples. O cara não precisa ser nenhum gourmet. Não precisa não. Na chefe, verdade, quer dizer, ele precisa saber apertar botão ali, né? E atender bem o cliente, que é muito importante. Isso é fundamental. Como é que se dimensiona uma fábrica saindo do zero? Quer dizer, você sentiu que precisava de uma fábrica, bom, eu vou para onde? Que tamanho eu tenho? Como é que foi a receita disso? Então, nesses anos todos, a gente foi aprendendo muito sobre o produto, sobre produção. A gente acabou ajustando uma série de processos e a gente foi, então, idealizando o que seria bom para atender a rede no nosso formato, né? Feito isso, tendo esse conhecimento já, então ficou mais fácil. A gente, então, a gente vai precisar de tantas batedeiras, uma câmera fria desse tamanho, outra congeladora. Então, a gente foi desenhando mais ou menos isso e a gente, então, encontrou uma oportunidade e conseguiu aplicar isso. Está onde a fábrica? Tucuruvi. Tucuruvi. E você fez tudo isso com capital próprio ou foi no BNDES? Porque o nosso amigo Lula gastou tudo no Friboi, mas tinha algum no BNDES? Como é que é a história? Na verdade, o nosso plano era fazer tudo com capital próprio. E a gente começou a reforma, que tinha que reformar o imóvel, né? Algumas coisas demoraram mais, né? Porque os projetos vai conseguir a instalação da eletricidade, tudo demora, acabou atrasando um pouco, foi deixando a gente meio apertado. Então a gente acabou pegando alguma coisa no banco, né? E para completar o que a gente precisava para fazer esse investimento. Então a maioria capital próprio, uma parte foi de financiamento. De novo um funil do crescimento, né? Parece que para nascer tem um funil, né? Depois para crescer tem outro e aí mais outro funil e haja fôlego, né? Na verdade, se nós tivéssemos desde o início, né, capital disponível a custo razoável, o Mr. Tini seria muito maior e estaria em muito mais lugares do que está hoje, possivelmente fora do país também, onde a gente pretende ir para a América Latina, para outros Geograficamente, países também. Você está só em São Paulo, no estado? Não, a gente hoje está em Porto Alegre, no Shopping Praia de Belas lá, a gente está em Curitiba, no Shopping Miller Paládio, em São Paulo, diversos shoppings, a gente está em Belo Horizonte, no BH Shopping, vai inaugurar mais uma em BH. A gente está em Campo Grande, está em Brasília, São Luís do Maranhão e tem mais inaugurando por aí. Bacana. E para fora, o que é? Vai fazer no americano, a receita do americano, é isso? A gente já foi convidado para ir para os Estados Unidos, até pelo presidente de franquia dos Estados Unidos, numa reunião que a gente teve na Itália, num evento de franquia, né? Mas a gente sente que a gente precisa ganhar mais porte, né? Para poder enfrentar um mercado daquele lá, né? Então a gente vai primeiro para a América Latina, músculo e né? mais cascalho, né? É verdade, mais cascalho. Você está com quantos anos? Eu estou com 49. Você é novo, tem muito chão, muita estrada ainda, mas como é que é já ver esses 10 anos aí fazendo uma marca, construindo uma empresa que está crescendo e que tem esse potencial todo para ir para frente? Então, a sensação de você realizar alguma coisa que você imaginava desde o começo, né? Quando a gente imagina, eu quero fazer um negócio que vai ficar desse tamanho, né? E quando você vê se aproximando a possibilidade de realizar alguma coisa assim, é muito gratificante, é bem gostoso. Mas do começo até aqui, eu acho que foi a época mais difícil. Agora, o momento atual? Não, o que passou. Tá. Né? Agora a gente já começa, porque uma franquia, entre 30 e 50 unidades, normalmente que ela chega no ponto de equilíbrio. Então a gente está com 36 agora. Então agora que a gente está tirando o nariz fora da água, até agora ficou no fôlego ali, né? Só investindo, né? E fazendo esse tipo de coisa. Então agora a gente já começa a criar estrutura para gerar mais serviço para os franqueados, para atendê-los melhor, para trazer as melhores práticas do franchising para a rede. Isso que é o que a gente traz mais, é mais gratificante ver a gente poder dar retorno de boas coisas, bons serviços
para a rede. E a família? A família está envolvida no negócio? A sua mulher começou com você, está até hoje com o negócio? Tá, se não fosse ela ia ser difícil. Ela tem muito talento para culinária, né? Eu já não tenho tanto, apesar de ter sido treinado, tudo, né? Mas ela é muito boa e especialmente o apoio, né? Porque para você passar por tudo isso sem ter alguém que está disposto a enfrentar junto com você, não dá. Então ela foi vital. E vocês varavam noites fazendo cookies juntos? Nossa, a gente fez de tudo. De vez em quando faziam filhos também ou não? Tenho 5 filhos. Olha, dava tempo, tá vendo? Dava tempo, né? E na verdade, quando a consomem gente muito começou o negócio, eu já tinha 5 filhos. Ah, tá bom. Então Né? você já tratou de... Foi até engraçado que a gente começou o nosso primeiro... a gente teve negócio na Casa Verde. Nossa primeira unidade própria, fora a Casa Verde, que era a loja de fábrica, foi no Shopping Center Norte. E quando surgiu a oportunidade, lá um ponto muito bom, a gente não tinha muito tempo, porque eles falaram, tem um negócio aqui, precisa começar até tal dia. Era tipo uma semana, coisa assim, não dava para fazer muita coisa, né? Então, os nossos filhos foram para lá, foram os primeiros atendentes do negócio, trabalharam, se envolveram. Eles estão no né? negócio até hoje ou cada um seguiu outro caminho? Tem um que está servindo missão nos Estados Unidos. São novos, né? Meu filho mais velho está com 25 anos, o mais novo está com 19. Então são bem tratou de pertinhos, fazer. né? E aí tem alguns casados lá, tem um que voltou de missão agora, está aqui com a gente. Mas cada um está tocando suas coisas. Esse que está aqui no Brasil com a gente, ele está envolvido. Vamos fazer um parentezinho do cookie. Qual a importância da missão para a formação de um jovem, já que você fez também e os seus filhos estão no mesmo caminho? É incrível o que se aprende nesses 2 anos de missão. Porque o que se fala é que sai um garoto, um rapaz, e volta um homem. Porque são 2 anos você convivendo com pessoas das mais ricas, as pessoas mais pobres que tem, com os problemas mais diversos, e você ali como um jovem vendo toda aquela experiência daquelas famílias e aplicando os ensinamentos que você tem do Evangelho, passando para elas, para resolver os problemas delas, para elas poderem se tornar pessoas melhores, e com isso você se torna uma pessoa melhor também, né? Então, você servir, você se doar, você amar, né? Porque é uma coisa que você passa muito na missão, né? Você vai ver aquelas pessoas, você sente amor por elas e quer ajudar. Então, isso amadurece muito, né? Eu tenho um amigo que é um executivo, já foi CEO de várias empresas do Brasil, ele fez missão também. E ele fez Harvard. E ele falou, o que mais me preparou para o mundo executivo, corporativo, foi os meus 2 anos de missão, apesar de ter mais feito... do que Harvard. Mais do que Harvard. Voltando para os cookies. Não é só cookie que vocês têm no Chainee, né? O que qual é a variedade de produtos e os desdobramentos desses produtos aí? Então, quando nós começamos com os 2 sabores só. E aí a gente foi vendo nos Estados Unidos como que é o desenvolvimento dos doces americanos. A gente não precisa criar muita coisa aqui, porque está tudo lá fora, é só a gente aplicar bem aqui, né? Então, a gente hoje tem 10 sabores de cookie, tem massa de chocolate, com chocolate branco, chocolate escuro, né, meio amargo. A gente tem com nozes, com macadâmia, com chocolate branco, com pasta de amendoim, aveia e pasta. Então, são uma combinação que dá 10 sabores. A gente vai lançar o Diet agora e a gente procura aplicar na rede produtos tipicamente americanos com as receitas mais tradicionais. Então, a gente tem torta de maçã, tem cinnamon roll, tem cheesecake, tem panqueca com maple syrup. Então, a gente tem... o que os americanos consomem lá no dia a dia deles é o que a gente procura trazer para o Brasil. É até interessante que tinha escolas de inglês que faziam eventos no Mr. Chainee para apresentar a cultura americana. Então, eles agendavam com a gente, os nossos atendentes respondiam as coisas em inglês para eles, faziam os pedidos e consumiam produtos que eles só iam comer mesmo nos Estados Unidos. Quer dizer, falando inglês e comendo coisas de americano. Exatamente. Né? Como é que você chegou a esse design das lojas? Você falou que você teve consultorias, você teve atendimento de gente mais focada nessas áreas, né? Para ajustar e ficar do jeito que está hoje, levou quanto tempo? Quantas empresas você contratou? Então, a gente contratou uma empresa que fez um trabalho muito bom e importante para a gente, foi a Prado Design, que desenvolveu o logo, né, e as embalagens e tudo mais, que realmente expressou o conceito Mr. Chainee. Isso ajudou bastante, mas a gente teve agência, além disso a gente teve empresa de arquitetura, foi mais. A gente fez um trabalho
que a gente projetou começar e terminar em 6, 7 meses, demorou 1 ano e meio. Que ficou, atrasou, a gente ficou desesperado que não terminava o trabalho. Você falou em número de cookies que você tem capacidade de produzir. Hoje você produz quanto? Você falou em atender 300 lojas. O que traduz isso em número de cookies? Então hoje, por exemplo, cada receita faz, por exemplo, 220 cookies. A gente chega a fazer tranquilamente 120 receitas num dia. Então isso dá... 200 mais 2 zeros. Quase 250 mil cookies num dia a gente faz hoje. Isso por dia? E você dia. Roda 5 dias na semana ou 7 dias na semana? Hoje são 6, mas a gente vai ter que usar o turno da noite. A gente vai trabalhar aí 3 turnos tranquilamente, né? Para atender tudo isso. E os valores médios dos produtos, o que costuma, qual é o ticket médio aí do cara, do sujeito que vai na loja? Então, o nosso produto ele tem uma característica, por exemplo, a gente não poupa na qualidade da matéria-prima. Então, o cookie ele usa chocolate que não é chocolate mais comum ou é chocolate importado. As nozes, a gente usa nozes chilenas, né? Então, ele sai num preço bem acessível. Um cookie, por exemplo, R$ 4,75 é o preço dele hoje, tabelado na rede. Toda loja tem o mesmo... Isso, mesmo preço. Né? Preço, perfil, tudo. Alguns produtos variam de acordo com a região, o custo que eles têm lá, mas o cookie a gente faz questão de ser tabelado para toda a rede. Então, vamos dizer que eu tivesse interessado em abrir uma franquia. Uma loja e, pelo jeito, shopping é um bom negócio, mas é caro, né? É verdade. Mas assim, ele dá retorno também. O que você me ensinaria para começar? E eu precisaria do que se eu não quisesse tomar dinheiro em banco? Tá bom, se você precisaria ter um recurso mínimo de 280 mil, que é o custo para se montar uma loja de 30 metros aproximadamente. Isso inclui taxa de franquia, instalações, equipamentos, uniforme, pedido inicial, né? Você tem a sua loja montada para começar. Não tem a mão de obra ainda. A única coisa que paga para franqueador é a taxa de franquia, que é 43 mil hoje. A partir daí... Mais royalty, Isso, aí depois que você começa a operar, são 5% de royalties e 1,5% de taxa de franquia. De taxa de marketing, desculpa, né? Tá, que é o investimento na marca. E aí você está operando. Agora, aí tem o ponto, né? Que depende do shopping, depende do tamanho, da localização. E a gente ajuda. Quando o candidato à franquia, ele faz um contrato com a gente de franquia, então nós contratamos uma consultoria de real estate que busca os pontos, que já conhece bem nosso perfil e o que dá certo e o que não dá para a gente. E a gente aprova o ponto, a franqueadora tem que aprovar, como é o investimento do franqueado, ele tem que acreditar no ponto também e a consultoria tem que aprovar também. Então, 6 mãos que a gente aprova um ponto e ainda assim existem sempre riscos, né? E qual é a distância de um do outro para não canibalizar o negócio, né? Quer dizer, eu não vou fazer, você não vai deixar sair um nessa esquina e outro ali na outra esquina. Tem uma distância, bairro... Qual é o critério? Então, a gente faz um estudo por ponto. A gente procura fazer um estudo de geomarketing, né, para que realmente esteja garantidos ali o volume de vendas de cada unidade, que não tem essa canibalização, né, que você comentou. Mas assim, quando é shopping, normalmente é o próprio shopping. E quando é rua, aí a gente faz esse estudo, então a gente faz um perímetro onde dentro daquele perímetro não pode ter uma outra unidade e se tiver espaço, né, que mude o mercado para que tenha mais uma unidade, então a preferência é daquele que está dentro daquele perímetro. Lindolfo, qual é o tempo médio de retorno do capital investido? Entre 18 e 36 meses, que é mais ou menos o padrão de mercado. Para quantos funcionários, mais ou menos? Então, é de 5, hoje a gente tem unidades que chega a ter 9, 10 funcionários, em função do volume. E a cobrança e tudo mais. Aquela câmera ali, ó, o que você diria para os novos empreendedores? Quais são os conselhos básicos do Lindolfo para quem deseja empreender fora cara e coragem, né? E dedicação? É verdade, é muito importante estar preparado, ter um bom plano de negócios, entender o que no Brasil
a gente tem como desafio, que são todas as dificuldades burocráticas, de abertura de negócio, de operação, de conhecimento de gestão na área de RH, na área fiscal. Então, precisa fazer um bom plano de negócio, buscar conhecimento a respeito de gestão, entender o mercado que você está entrando, porque esse tipo de informação é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Você precisa saber onde você está pisando e o que você pode esperar de retorno, seus concorrentes e tudo mais. E, como você falou, precisa muita cara e coragem, muita perseverança e estar disposto a pagar o preço do sucesso, que às vezes é sair da zona de conforto, às vezes é sacrificar um pouco mais e tem que ter o apoio das pessoas envolvidas, senão fica difícil você conseguir levar tudo se você não tiver apoio, né? E às vezes é melhor não ter o sucesso do negócio, mas ter o sucesso na família. Dor, se você não soubesse que ia dar certo, você começaria tudo de novo hoje? Deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe que você deu certo. Tá. Rebobina. Tá. Se você fosse começar de novo hoje, você começaria? Eu começaria. Assim, eu particularmente eu tenho esse espírito empreendedor. E você poder sonhar, você poder realizar alguma coisa, lutar por alguma coisa, vale muito a pena. Então, no meu caso, eu faria isso, porque eu gosto de poder conquistar e realizar. Bacana. Semana que vem nós vamos trazer uma escola que, mais ou menos com o tempo do Lindolfo de mercado, ela prega formar empreendedores já no ensino fundamental. E nós vamos trazer já alunos que empreenderam e deram certo. Isso mostra, gente, que realização do sonho não tem tamanho. Tem a dedicação, né? Muita mão na massa e sucesso vem a reboque. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco com o nosso convidado. E semana que vem, sem dúvida, vamos ver o que essa escola realizou para formar mais gente de talento. Boa semana para todos.